Bem-vindo, pessoal, ao meu canal do Nerd. Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos explicar meu canal a história do racismo estrutural do Brasil. E o racismo estrutural do Brasil surge durante a escravidão do Império do Brasil, que durou 67 anos no Império do Brasil. E a escravidão no Brasil durou 300 anos de história aqui no Brasil, a escravidão. E quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que abolia e extinguiu a escravidão no Brasil, meio que basicamente o governo imperial não indenizou os donos de terras, proprietários de terras, de escravos e gênios, que por causa disso apoiaram o movimento republicano no Brasil. E militares e jornalistas que queriam um fim na monarquia e o fim do Império do Brasil, uma república. E Dom Pedro I governou o Brasil por 9 anos no total, e Dom Pedro II governou o Brasil por 49 anos no poder. Os dois primeiros únicos imperadores do Brasil Império. E a escravidão era comum e legal no Império naquela época aqui no Brasil. E quando a escravidão foi extinta, abolida no Brasil, os negros indígenas no Brasil escravizados não receberam nenhuma ajuda do governo e nenhuma ajuda do governo republicano brasileiro. E no início da República do Brasil começou a ideologia da eugenia, a ideologia do branqueamento no Brasil, que descrevia mais ou menos e basicamente, defendia o racismo e preconceito contra negros e indígenas e defendia que a raça branca europeia era superior, que eles estavam loucos e malucos por pensarem nisso, pensando nessa ideia, e que inventaram colocar no Brasil a ideologia do branqueamento e a eugenia. E o racismo estrutural foi o seguinte: proibir os negros de estudarem nas escolas, destruir e queimar os institutos dos negros e indígenas escravizados, dar emprego e renda para essas pessoas, e demolir e destruir propriedade de negros e indígenas no Brasil, praticando racismo estrutural cultural. E a República Cafeeira durou 40 anos, com presidente de café com leite, e praticaram o racismo estrutural e o racismo. E o racismo estrutural só foi extinto e acabou sendo extinguido quando teve o governo Getúlio Vargas, acabou a República Cafeeira, e ele votou uma lei, uma norma anti-racismo e preconceito contra negros e indígenas no Brasil. E hoje, o racismo no Brasil ainda existe e é forte. Ainda o racismo no Brasil ainda não acabou. E o racismo estrutural pode ser praticado de várias formas, com diminuição de casas, propriedades, cultivos hospitais por negros e indígenas. E começou a surgir as primeiras favelas, morros, comunidades no Brasil. No morro, comunidade da Providência, no Rio de Janeiro. No primeiro favela, comunidade, morro no Rio de Janeiro, no Brasil, foi morro, favela, cabeça de porco. E várias elites da República Cafeeira do Brasil começaram a disfarçar o racismo e preconceito estrutural, isso no caso, verdade, de negros e indígenas, racismo e preconceito, em forma de reformas estruturais, reformas urbanas, e
sanitárias no Brasil, durante o século XX, início da República do Brasil. E o Brasil ainda não pagou a dívida impagável histórica do Brasil, que ainda existe e permanece. Que hoje em dia, passou e foi criado leis, normas no governo brasileiro republicano seguintes, que defendia a igualdade e justiça no Brasil para negros e indígenas e pune castigo racismo, crimes contra negros e indígenas no Brasil. E o racismo estrutural foi estruturado pela ideologia do branqueamento, eugenia, quando vários europeus de vários países, imigrantes europeus de vários países, foram morar, habitar no Brasil. O Brasil substituiu o negro indígena no trabalho no Brasil, deixar o negro indígena desempregado contra elites do Brasil, como cafeeiros, propriedade de terras, contratar brancos europeus para trabalhar, em vez de negros e indígenas, praticando racismo e preconceito estrutural. E a polícia, autoridades na época, prendia negros e indígenas quando tinha crimes falsos crimes de vargiagem. E os brancos, propriedade de terra de empresário, contratavam negros porque falavam que eram preguiçosos, bandidos e criminosos. E basicamente o racismo estrutural foi montado com isso, que era mentira, não era verdade. Os negros sabem trabalhar bem, e indígenas sabem trabalhar bem melhor que os brancos, o branco puro, o branco em si. Conseguiu montar coisas melhores que os brancos. E hoje, basicamente, o racismo tem seu combate detido, aos poucos, devagar, mas o racismo ainda existe no Brasil, existe até hoje. Que hoje em dia tem leis, normas para combater o racismo e preconceito contra negros e indígenas no Brasil. No início da República do Brasil não tinha, era racismo e preconceito estrutural oficializado e permitido contra elites brancas, pessoas brancas, fazer assim preconceitos, discriminar negros e indígenas no Brasil. E tudo isso começou a piorar ainda mais. Com a ideologia do branqueamento, a eugenia e a República Feira Café com Leite no Brasil começou a ter mais poder e riquezas no Brasil e mais direitos políticos e dos negros e indígenas. Isso é um racismo estrutural muito grave e um crime muito grave. Muito grave. E, basicamente, o racismo tem combate detido hoje por polícia, autoridades e o governo brasileiro. E tem uma lei foi criada, votada, a lei do estudo do negro na África, no Brasil. História do negro do Brasil, da África no Brasil. E eu espero que um dia o racismo combate detido venha acabar ser instituído no Brasil. Racismo é um crime grave, cruel e feio, ser tido e combatido. Ninguém pratica racismo e preconceito, é um bandido criminoso, é ser preso, levado à justiça. Não ficar punido, solto, libertado por aí. E República Getúlio Vargas foi o governo que votou a primeira lei antirracismo, que contra a versão e crime e racismo contra negros e indígenas no Brasil. Em 1951. E hoje o racismo existe até hoje no Brasil estrutural, e o Brasil ainda é um país racista e não pagou a sua dívida histórica que tem com os negros e indígenas que foram escravizados no Brasil por 300 anos. E essa lei, pode ser votada e criada um dia, sim ou não, pode mudar, combater isso para sempre. Então só isso no meu canal.
canal do Nerd. Obrigado por assistir e ver meu canal. Assistir e ver o meu canal, canal do Nerd. De ciência, história e curiosidades. Tudo bem, isso tudo. Obrigado e tchau.